Queridos irmãos e irmãs de Ideal Espírita, meu nome é André, milito hoje no Grupo Espírita CEALC, no Centro Espírita Amor, Luz e Caridade, na cidade de Ipatinga, Minas Gerais. Nós vamos fazer uma reflexão em torno do capítulo 12, Amai os vossos inimigos, no item 1, retribuir o mal com o bem. Jesus nos fala assim: ouvistes o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos de vosso Pai que está nos céus. E que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Então nós temos aqui dois mandamentos. Jesus fala assim: ouvistes o que foi dito. O que foi dito antes dele, antes da vinda do Messias, do nosso mestre amado, né? Do Consolador, a segunda revelação. Jesus então diz assim: ouvistes o que foi dito. Ora, isso está no passado. Isso pertence ao homem velho que ainda acredita que nós devemos odiar os nossos inimigos e não conquistá-los. Porque o nosso trabalho hoje é de conquistar os nossos inimigos, é de fazer amigos, é de celebrar com os nossos inimigos a taça da vida, participar do banquete da vida, porque o nosso inimigo não pode ser visto como nosso inimigo, porque ele é nosso irmão, porque ele é filho de Deus, porque ele tem os mesmos potenciais de luz, conhecimento e sabedoria que nós possuímos. Então, ele pode estar momentaneamente odiando-nos, perseguindo-nos, caluniando-nos, momentaneamente, mas ele vai mudar. Ele há de se transformar e sua transformação virá através do amor que o Cristo nos ensinou. Mas nós temos sido indiferentes à mensagem do Senhor de amai os vossos inimigos. Por isso, estamos ainda nesse ciclo das reencarnações em mundos de provas e expiações, porque ainda não amamos nem sequer o próximo que está mais próximo de nós. Então eu primeiro tenho que amar o próximo mais próximo de mim, que é justamente aquele que partilha a minha existência, a minha mulher, o meu marido, a minha mãe, o meu pai, os meus irmãos consanguíneos, o meu companheiro de trabalho, aquele que labuta na mesma oficina que eu. Então, eu tenho que primeiramente amar a esses que partilham a minha existência, esses que estão ao meu lado, que caminham comigo, que são do mesmo ideal, que têm as mesmas ideias. Mas eu não posso apenas ficar mais no que foi dito, porque passou, é passado. Nós temos que vencer o homem velho. E o homem velho ainda está agarrado ao mandamento antigo. Amareis o vosso próximo e odiareis o vosso inimigo. Mas o meu inimigo, como encará-lo? Quem é o meu inimigo? Meu inimigo pode ser uma bênção, se faço dele um fiscal da minha conduta. Entendendo Jesus, ele se torna um amigo, porque ele passa a fiscalizar as nossas atitudes, a nossa conduta, o nosso comportamento, e aponta justamente as nossas fragilidades morais, onde temos que ainda semear o amor, onde a sombra ainda nos persegue, onde a sombra habita em nós. Ele mostra a nossa sombra. Isso é muito importante, porque se nós acolhemos o seu
o seu alerta, quando ele acende a lanterninha para nós e diz assim: olha, nesse setor falta luz, há muita sombra em você. É a gente aceitar a sua recomendação, aceitar a orientação do nosso irmão, que hoje, momentaneamente, a gente crê, acha que ele é nosso inimigo, porque ele nos odeia, porque ele nos persegue, porque ele não participa da nossa mesa. Então não é assim, não pode ser assim. Nós temos que mudar essa maneira de entender a vida, mudar esse nosso paradigma. E sem a exemplificação do amor, fica muito difícil ser filho de nosso Pai que está nos céus. Porque Jesus fala aqui: fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos de vosso Pai que está nos céus. Só seremos filhos de Deus se nós abrigarmos esse sentimento de amor ao inimigo. E sem o perdão não há amor ao inimigo. É necessário primeiro aprender a lição do perdão. Por que dizemos isso? Porque o perdão é justamente uma das maiores vitórias que pode ser alcançadas contra o nosso egoísmo e contra o nosso orgulho. Contra o eu inferior, o eu que grita, o eu que fala: você não pode fazer isso comigo, você não tem o direito de fazer isso comigo. Ora, se alguém erra e ele projeta a sua sombra em nós não podemos absorver a sua sombra. Então, se ele está nesse momento nos perseguindo, essa sombra não pode ficar em nós. Nós temos que deixar que essa sombra vá se diluindo. É preciso diluir toda e qualquer sombra de incompreensão, de intolerância e de revide ou de desejo de vingança. Nisso o perdão é fundamental. Não há caridade sem o perdão. Já nos diz aqui no Livro dos Espíritos, né? Na pergunta 886, do Livro dos Espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia? Tal como Jesus a entendia. Respondem os imortais: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Então, sem o perdão não há caridade, e fora da caridade não há salvação. Por isso é fundamental amarmos-nos uns aos outros. Mas amar somente o meu próximo já não me basta. Jesus nos deixa esse mandamento maior, de amar o meu inimigo. E como é difícil amar aquele que fere os nossos interesses, aquele que fere a nossa família, um irmão consanguíneo, um pai, uma mãe, aquele que tira a vida de um filho nosso, de um ente querido. Como é difícil perdoar quem comete tal crime. Eis aí a dimensão do verdadeiro amor, do autêntico amor, do amor que o Senhor nos ensinou. Porque o perdão é essa dimensão. É uma dimensão maior, porque nós ainda não alcançamos esse patamar. Então, para vivenciarmos todo o amor que o Cristo nos ensinou, temos que perdoar. É fundamental na nossa caminhada redentora, na nossa caminhada libertadora. Sem o perdão, não há caridade, não há amor. E é por isso que estamos neste mundo de provas e expiações. A dificuldade nossa é imensa. Quantas mágoas, quanto ressentimento em nós, em relação à vida, em relação aos nossos irmãos, quanta mágoa. Nós guardamos um momento
que nos foi prejudicial de uma maneira impressionante. Como nós temos a capacidade de fotografar um momento infeliz do irmão. Um momento infeliz, um momento de desequilíbrio do irmão, em que ele, por invigilância, nos feriu. Por invigilância, muitas vezes, ou por ignorância, quem sabe. Aí nós congelamos esse momento, é como se fosse uma fotografia. Fotografia, porque a fotografia, ela congela o momento. E é interessante como nós temos uma imensa facilidade para congelar os momentos infelizes. Os momentos em que nós sofremos nas mãos daqueles que nós consideramos nosso inimigo, que não são nossos inimigos, são nossos irmãos. Mas no momento de invigilância, no momento de insensatez, ele nos prejudicou. Então Jesus fala: retribua o mal com o bem. Retribua. Mas nós retribuímos? Pensemos, reflitamos na orientação de Jesus. Não. Ainda não somos capazes de retribuir o mal que o irmão possa nos fazer com o bem que o Senhor nos ensinou. É muito difícil para nós. Somos aprendizes do amor. Estamos nos primeiros passos, iniciando a nossa caminhada libertadora, a nossa caminhada redentora. Por isso a dificuldade, quando a gente diz assim: é impossível, é impraticável amar o meu inimigo. Não há possibilidade. Jesus nos deixou apenas uma utopia. Esse mundo não existe, existirá no futuro. Todos seremos uma grande família. Todos nós nos abraçaremos como irmãos, porque somos todos filhos do mesmo Pai. Haverá um só rebanho, um só pastor. E esse pastor há de nos orientar, como ele disse: estarei convosco pela eternidade, pela eternidade. E o Pai Celestial usa o perdão, que o perdão é uma nova oportunidade. Vejamos que é através da misericórdia que reencarnamos. A reencarnação é uma nova oportunidade, é uma espécie de perdão divino, nos concedendo uma nova oportunidade para o nosso crescimento e a nossa libertação moral e espiritual. Os nossos amigos espirituais sabem das nossas dificuldades, das nossas fragilidades e do imenso desafio que teremos, mas sabem que sem a reencarnação é impossível atingir os patamares maiores da vida. Então a concessão da reencarnação é uma misericórdia. É uma misericórdia, é o perdão divino em nós, dizendo: vai, refaz o teu caminho, vai, retribui todo o mal que te fizeram no passado com o bem, vai, forma um novo homem, um homem novo, um homem que nasce da mensagem do amor, do homem que supera o ódio, do homem que supera o desejo de vingança. Ama, perdoa, tolera, compreende o teu irmão. Essa nossa dificuldade ainda. E esse ensinamento do Senhor nos foi dado há 2000 anos. Estamos em 2020 e dizemos assim: não tem possibilidade, Senhor. É impraticável para mim, não conseguirei perdoar o meu inimigo. Conseguiremos. Tenhamos fé, não desanimemos. Alimentados pelo amor do Cristo, nós venceremos. Essa semente que o Senhor Jesus depositou em nós através do Consolador prometido da doutrina espírita, essa semente finalmente irá florescer. Ela irá germinar, florescer e frutificar. Dar frutos, muitos frutos, frutos saborosos,
frutos que alimentarão as almas que hoje partilham a nossa existência. Refazer o caminho. Entender que meu inimigo é apenas o meu irmão momentaneamente desequilibrado. Esquecer todas as fotografias que fizemos dos momentos infelizes que tivemos com o nosso irmão. Rasgar essas fotografias, rasgar. E parar de carregar aquele baú que trazemos de lembranças amargas, de aflições que tivemos no contato com o nosso irmão. É preciso nos desfazer desse baú, porque a gente carrega um fardo que é um fardo pesadíssimo, que é o fardo do mundo, é o fardo da intolerância, é o fardo da não compreensão, é o fardo da falta de perdão, da falta de misericórdia com o outro, entender o outro, saber que ele é diferente, que ele tem escolhas diferentes da nossa e que o caminho que ele escolhe é um caminho dele e que ele pode fazer essa escolha porque Deus lhe permite isso. Deixarmos de ser egoístas, de querermos impor ao nosso próximo as nossas ideias. Caminharmos para... mas eu não consigo porque ele, na rede social, discorda de mim frontalmente. Ele tem o direito de discordar em qualquer situação da vida, não só na rede social. Em família, temos divergências em família sobre posições políticas, sobre posições religiosas? Temos. Por que não? Faz parte do nosso processo evolutivo. Qual é o problema de lidar com a diferença, de lidar com a intolerância? Nenhum, porque aquele irmão só pode me afetar, ele só pode me magoar ou trazer a mim um sentimento de ressentimento se eu permitir. Se eu não der permissão, ele não vai nunca me magoar, ele nunca vai me ferir, ele só consegue me atingir porque eu permito. Porque nós permitimos. E sabe por que permitimos? Porque nós somos muito frágeis ainda moralmente. Diante dos embates da vida, dos duelos que a vida nos impõe para o nosso crescimento, não vejamos isso apenas como sofrimento, que às vezes a gente fala assim, nossa, é meu karma, eu estou destinado apenas a sofrer nesse mundo. Tolice, imaturidade nossa. Nós estamos aqui numa escola de aprendizado e aprender a amar o meu inimigo é fundamental. Fundamental, não há como, porque Kardec inclusive nos alerta assim, se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, Kardec nos fala no item 3 desse capítulo, o capítulo 12º do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec nos chama a atenção, falando assim, se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio. Olha só a palavra de Allan Kardec. Amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio. Qual princípio? O princípio da caridade. Então é um outro patamar. É um outro degrau, é um outro horizonte que nos leva ao nosso Senhor Jesus Cristo e Allan Kardec, que esclarece para nós o espírito da letra, que nos tira daquele nevoeiro em que nos encontrávamos no passado, aquele passado cheio de tormentas, de angústias, de conflitos, de embates, de revide, de vingança, tira-nos desse nevoeiro e nos traz ao sol, à claridade, à luz do amor. Então, Allan Kardec, esse discípulo incomparável do Senhor, vem nos trazer essa mensagem sublime, dizendo que amar os inimigos é a mais sublime aplicação do princípio da caridade. Então, se eu não consigo ainda amar o meu inimigo, se eu não consigo perdoá-lo, ver nele um irmão momentaneamente em desequilíbrio, eu não sou caridoso. E se eu não sou caridoso, eu ainda não encontrei a salvação.
Porque Allan Kardec nos disse também: fora da caridade não há salvação. E continua aqui Allan Kardec nos explicando: entretanto, geralmente há equívoco quanto ao sentido da palavra amar. Olha aqui, ó. Há equívoco quanto ao sentido da palavra amar nesta circunstância, quando Jesus diz amar os vossos inimigos, né? Jesus não pretendeu por essas palavras que se tenha para com o inimigo a ternura que se dispensa a um irmão ou amigo. Olha só. Porque ternura pressupõe confiança. Eu não posso confiar numa pessoa que me odeia. Essa pessoa que me odeia não vai me abraçar. Eu vou buscá-lo para uma reconciliação. Ele vai dizer: eu não quero me reconciliar com você. Eu não gosto de você. Eu não gosto do seu jeito. E é um direito dele não gostar de nós. É o direito do irmão dizer assim: eu não gosto do André, não gosto do jeito dele, eu não vejo nada de beleza, né? E realmente ele tem razão. Beleza moral eu não tenho nenhuma. Agora, fisicamente eu também não agrado muito não. Então, nem beleza moral, nem beleza física. Mas a beleza moral eu sei que eu posso alcançar. A beleza física é passageira, temporária, vai morrer mesmo, né? Vamos entregar ao túmulo um corpo muitas vezes cansado, que já fez o que tinha que fazer nesse mundo, mas enquanto estamos a caminho, vamos viver o amor integralmente. E eu não posso ter com o meu inimigo uma ternura, um afeto. Isso está fora da natureza. Não tem como. Ele vibra numa outra dimensão, né? Há um sentimento de repulsa. Eu me aproximo dele, há um sentimento de repulsa, há um sentimento de antipatia. Portanto, nós temos que aproximar, se ele permitir. Mas nessa aproximação nós temos que ser muito prudentes, entendendo que neste momento ele não é capaz de retribuir o bem que lhe queremos fazer. Porque nós temos que desejar sempre o bem àqueles que nos querem mal. Ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é fundamental essa retribuição. Qual é a verdadeira retribuição que o amor espera? Essa é a verdadeira retribuição que o amor espera. Retribuir todo mal que nos fizeram, com o bem que nós já possuímos, com o bem que nós já conquistamos, porque nós estamos ainda dando os primeiros passos, estamos na infância espiritual. Então esse desafio ainda é muito grande para nós, e é verdade. Não é fácil para o André, que aqui fala neste momento, perdoar. Não, eu tenho muita dificuldade. Eu ainda congelo aqueles momentos infelizes e saio carregando o baú da infelicidade. Que não é da felicidade não, é o baú da infelicidade. Cheio de fotografias em que eu congelei aquele momento infeliz de desequilíbrio do meu irmão. Então nós temos que fazer a opção. A opção nossa hoje é a opção do amor. É a opção de caminhar com o Senhor, seguir os seus passos, mas isso não é fácil. Porque esse amor que Jesus nos ensinou é o amor renúncia, é o amor sublime, é o amor que se sacrifica em favor do outro. Nós ainda não possuímos esse amor. Sacrificar os nossos interesses em favor dos interesses do nosso próximo, isso ainda é um grande obstáculo. Mas vamos remover. É como se estivéssemos fazendo uma diluição, vamos diluindo gradativamente essa sombra. É como se nós estivéssemos atravessando um nevoeiro num vale. Mas nós sabemos que mais à frente nós vamos encontrar a montanha. A subida não será fácil.
Essa montanha é a montanha das nossas paixões, que nós temos que vencer. Vencer as paixões significa vencer o egoísmo, significa vencer o ódio, significa vencer a inveja, vencer todo sentimento de animosidade que nós ainda possuamos em relação ao nosso irmão. Há algum sentimento de animosidade? Há algum sentimento de vingança, desejo de vingança? Vamos buscar a reconciliação com a vida, com o amor. Reconcilia-te o quanto antes com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. Porque se nós não fizermos essa reconciliação com o nosso próximo através do perdão e do esquecimento, e esse esquecimento é a diluição dessas imagens negativas que nós trazemos dentro de nós, dessas mágoas, é a diluição da mágoa, é a diluição do ressentimento que nós ainda trazemos dentro de nós. Diluir. Amar os inimigos, então, significa diluir a mágoa, diluir o ressentimento, que são filhos da intolerância. Então eu passo a compreender o meu irmão, a ver nele um irmão que hoje me aponta as fragilidades, me aponta a minha fraqueza. Olha que coisa boa! Então ele mostra onde eu ainda tenho que semear, onde ainda há um terreno pantanoso que necessita ser drenado. O pântano pede o quê? Que ele seja drenado para que ele possa proporcionar a semeadura que vai proporcionar a colheita, e colheita é vida. É celeiro farto, porque o celeiro de Jesus está sempre farto, sempre abundante. O celeiro de Jesus nunca se esvazia. O nosso sim. Os nossos celeiros estão muitas vezes vazios. Vazios por quê? Porque somos vazios de amor. Falta-nos encher esse celeiro com o amor que o Senhor nos ensinou. Então, continuando aqui, entre pessoas que desconfiam uma das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam das mesmas ideias. Verdade. Se nós estamos, por exemplo, aqui num ambiente espírita, como estamos neste momento, com pessoas que comungam das nossas ideias, que comungam, que partilham conosco esse caminho, olha que coisa boa, saborosa. Nesse momento eu estou aqui com irmãos que partilham desse ideal. Eu me sinto muito bem, muito à vontade. Eles estão aqui me apoiando, me auxiliando, me amparando. E sei que sem o trabalho deles eu não estaria aqui. Isso é acréscimo de misericórdia, porque eu sei o quanto eu preciso da ajuda para estar aqui. Quanta ajuda eu tive para chegar até aqui. Esses irmãos que comungam dos meus ideais, é muito fácil amá-los. E olha que de vez em quando ele tem alguma dificuldade, hein? Às vezes o irmão de ideal pode falar de alguma coisa que a gente achou que, não, ele está me recriminando. Não está. Não levemos para esse caminho. A gente leva tudo para o lado negativo. Esse irmão só quer me criticar. Ele não quer que eu construa nada de bom. Não é isso. Aproveitemos o irmão que é fiscal, que fiscaliza os nossos atos. Aí cheguemos até ele e falamos assim: irmão, muito obrigado, porque você revelou a sombra que havia em mim. Mas isso é um gesto de humildade. A gente tem que ter muita humildade para reconhecer isso, e a gente não tem. Nós não temos a humildade do Chico Xavier, desse apóstolo do Cristo. Nós não temos. Por isso é difícil viver com fiscal. Aí a gente fala assim: poxa, mas aquela minha mulher o tempo todo ela me cobra isso, aquilo, que eu tenho que fazer isso, aquilo. Deixa ela cobrar. Deixa ela cobrar. Ela um dia vai compreender. Se você se dispõe a amá-la, você não vai ver nela uma credora implacável. Não verá. Verá nela uma irmã necessitada como nós mesmos. Necessitada como nós mesmos. Mas aproveitemos que ela está revelando a nossa sombra. Sem deixar que a sombra dela nos penetre, aproveitemos a irmã que revela a nossa própria sombra. Aproveitemos.
vamos e transformemos isso em crescimento, gente. Crescer para o Cristo, esse crescer libertador, que o amor nos proporciona. Só o amor destrói o ódio. Só o amor é capaz de afrontar o mal e destruir o mal. Não tenhamos dúvida, o amor há de vencer. Há de vencer. E nós temos que trabalhar para transformar todos os nossos inimigos em nossos amigos. Amigos. Aí você fala assim, mas eu fui até ele, pedi perdão, num gesto de humildade, né? Num gesto de humildade a gente reconheceu o nosso erro, que é difícil a gente reconhecer quando nós erramos, né? E ir até ele e dizer assim, meu irmão, me perdoe. Eu estava num momento de instabilidade, no momento em que a sombra tomou conta de mim. O homem velho veio com toda a sua força. O homem velho veio com toda a intensidade. Ele me dominou. E eu ofendi. E eu o prejudiquei. Perdoa-me, meu irmão. Perdoa-me. Porque como eu estava num momento de insanidade. É um momento de insanidade que a gente tem, né? Porque nós não podemos hoje ofender a mais ninguém. A mais ninguém, absolutamente ninguém. Isso hoje é impensável para nós. Então, nesse processo, eu busco o meu amigo, o meu inimigo, mas ele não quer a reconciliação. Ele se acha meu inimigo, mas eu não vou achar que ele é meu inimigo, não. Vou achar que ele é meu amigo, um fiscal do meu comportamento, da minha conduta. É meu enfermeiro que está apontando a minha enfermidade moral. Olha que coisa boa. Meu enfermeiro apontando onde eu ainda tenho que trabalhar, que tenho que semear, tenho que vencer aquele terreno árido, né? aquele chão de terra batida, aquele terreno cheio de pragas, de espinho, que é o nosso coração. Nós temos um coração ainda muito árido. É um deserto o nosso coração, um deserto, com poucos pousos para o viajante sedento. Aquele que caminha pelo deserto do nosso coração encontra poucos pousos de amor, de acolhimento, porque nós ainda somos corações áridos. Mas hoje não mais. Vamos vencer pouco a pouco essa aridez, né? Vamos lançar a água da verdade, a água da vida no terreno da mentira, no terreno da intolerância. Vamos fazer florescer e frutificar os ensinamentos do Cristo em nossos corações. Vencer todo o mal, desafiar o homem velho, dizer para ele, aceito o teu desafio, mas vou te vencer, porque a verdadeira vitória é a vitória sobre nós mesmos. Não é vencer o outro, não é vencer aquele a quem eu chamo de meu inimigo, que eu não deveria chamá-lo assim, deveria chamá-lo de meu irmão. Esse desafio é o desafio maior, vencer a nós mesmos. Vencer toda a nossa sombra, vencer todo o nosso orgulho, todo o nosso egoísmo, toda a nossa vaidade. Mas isso é muito difícil. Nós o sabemos. Tá? Por quê? Porque eu tenho imensa dificuldade em vivenciar esse mandamento do Senhor. Por isso, fica faltando autoridade moral a quem fala, que sou eu nesse momento. Falta-me autoridade moral. Eu uso a autoridade do Cristo para falar, porque eu não tenho autoridade moral. Então eu necessito do Cristo para trazer essa mensagem a vocês, a todos nós, né? A todos nós. Jesus fala assim: porque se só amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Que recompensa tereis se só amardes os que vos amam? Então Jesus pergunta, qual é a recompensa que vocês querem? É a recompensa do mundo. Porque Jesus fala que nós temos que viver no mundo sem
ser escravos do mundo. Vencer o mundo em nós mesmos. E a recompensa que nós buscamos, muitas vezes, é a recompensa do mundo. Do mundo, é o aplauso do mundo. Buscamos o aplauso, buscamos o reconhecimento do mundo. Quando temos que buscar o aplauso da nossa consciência. O aplauso da consciência sem mácula, sem mancha. Que a gente fala assim, Senhor, eu estou vencendo o homem velho. Graças a Deus. E é uma vitória que será permanente. Essa vitória, ela será permanente, é conquista. Mas nós temos que nos esforçar muito, sim. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz em domar as suas más tendências. Pelo esforço que faz em domar as suas más tendências. Então nós reconhecemos que temos essas más tendências dentro de nós. E que muitas vezes nós buscamos a recompensa do mundo. Buscamos sim. Ah, mas não, eu não quero a recompensa do mundo, eu não quero o aplauso. Olha, quem tem que ser aplaudido aqui, quem é o astro, quem é a estrela aqui, é Jesus. Sabe? É Jesus que brilha no palco. No palco da vida, Jesus é que brilha, e não nós. Porque nós não temos ainda a autoridade moral para brilhar assim. Por isso que ele fala, eu sou o mestre, tu o dizes bem, eu sou o mestre. Caminho, verdade e vida. Caminho, verdade e vida. E fora do perdão, não há vida. Fora do perdão, não há vida. Então, essa recompensa nós não queremos mais, não desejamos mais. É assim? Então já estamos bem. E ele continua, os publicanos também não procedem dessa maneira? E se saudades apenas os vossos irmãos, o que é que com isso fazeis mais do que os outros? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Digo-vos que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. E ele se refere aqui aos doutores da lei, que são os escribas e os fariseus, os doutores da lei. Esses doutores odiavam nosso Senhor Jesus Cristo. Eles perseguiam, queriam que ele caísse, queriam a sua ruína. E Jesus os venceu amando-os. Mas é claro que Jesus tinha uma conduta diferente em relação aos publicanos e os fariseus. Ele tinha uma conduta diferente. Quando ele estava com Pedro, com os apóstolos, na intimidade, ele tinha que entender isso nos livros da doutrina espírita. Agora, diante dos doutores que eram túmulos caiados muitas vezes, não todos, nem todos os doutores eram túmulos caiados, mas a maioria o era, a maioria detestava, perseguia nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nem por isso ele os deixou de amar. Nem por isso ele os deixou de amar. Orientando-os e alertando-os que eles deveriam sair da sombra, porque eles chamavam de túmulos caiados. Se levantar daquele túmulo, que era a própria morte, a morte do espírito, que é o pecado. Levantar-se do pecado para viver Jesus. Levantar-se do erro, do pecado, daquele erro que cometemos contra a lei. É isso que Jesus chama de pecado. A gente distorce tanto essa palavra pecado e os Espíritos orientam. Pecado é uma ação contrária à lei de Deus, uma ação contrária à lei de amor. É isso. Então, se eu não consigo perdoar, é uma ação contrária à lei de Deus. Porque o perdão é da lei de Deus. É da lei de Deus. Então, se nós não temos uma outra recompensa que não seja do mundo, aí nós vamos dizer assim, não, olho por olho, dente por dente. Né? Por esse caminho temos caminhado há longos séculos, no passado que nos atormenta até hoje. Foi por nós vivenciarmos esse tipo de orientação
Porque nós vivenciamos isso, ao invés de vivenciarmos o amor, vivenciamos o ódio. Vivenciamos o desejo de vingança, de retribuir o mal com o mal. E o que deu? Olha aí o que a condição da nossa sociedade atual. Mudamos alguma coisa? Não, porque fomos indiferentes à mensagem do Senhor. Fomos indiferentes. Porque ele diz aqui, ouvistes o que foi dito, eu, porém vos digo, amai os vossos inimigos. Eu, porém, quer dizer, ele deixa agora para nós um outro mandamento, um mandamento muito maior. Porque antes a gente tinha que odiar o inimigo e amar o amigo. Agora ele fala, não, nós temos que amar o nosso inimigo. É um outro patamar, é um outro horizonte que Jesus descerra para nós. É um outro horizonte. E é esse horizonte que nós temos que alcançar. Nós temos que buscar, né? Então, amar os inimigos não é, portanto, ter por eles uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Então vamos voltar aqui na orientação de Kardec. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem segundas intenções e incondicionalmente o mal que nos causem. Então, olha só a orientação que temos no Evangelho segundo o Espiritismo. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem segundas intenções e incondicionalmente. Não há aquela questão, eu te perdoo, mas eu te perdoo, porém, né? Há sempre uma condição, mas eu te perdoo, mas não quero te ver nunca mais na minha frente. A gente é assim, eu te perdoo, mas eu não consigo me desconectar daquele danado que me fez um mal, né? Eu não consigo, todos os dias eu acordo e me lembro do que ele me fez, né? Eu me lembro do prejuízo que ele me causou, do dano que ele me causou. É o baú da infelicidade. É a fotografia da mágoa, do ressentimento. O nosso perdão tem que ser incondicional. Tem que ser daquele amor que flui de Deus para dentro do nosso coração. Aquele amor que a gente está em plena harmonia com o Pai, porque Jesus dizia, eu e meu Pai somos um. Era plena harmonia, ele estava plenamente harmonizado com a vontade do Pai Celestial. E ele dizia, tudo que eu faço é da vontade daquele que me enviou. É da vontade daquele que me enviou, tudo que eu faço. E nós fazemos a vontade de Deus, gente? Hein? Fazemos? Acho que ainda não. Porque é da vontade de Deus que nos perdoemos uns aos outros, que nos reconciliemos uns com os outros, que nos amemos uns aos outros, mas amar os inimigos é fundamental na nossa caminhada. Estamos terminando, queridos irmãos, esse nosso momento de reflexão. Gostaria muito de agradecer a oportunidade que me foi concedida por esta casa espírita, pelos irmãos que aqui se encontram, a todos aqueles que nos auxiliaram com suas preces, com seu amparo, a todos os nossos irmãos, muita paz. Que Jesus os abençoe a todos.